sejam bem-vindos a mais um episódio do Conforcast. Hoje a gente trouxe uma fisioterapeuta da Conforpass para falar mais sobre o processo de protetização, porque a gente ainda tem muitas dúvidas sobre como que é feito a prótese, como que é todo esse processo para colocar a prótese. Então a gente vai tirar mais algumas dúvidas aqui nesse episódio hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Letícia Fabre, sou amputada dos 2 pés, sou deficiente auditiva dos 2 ouvidos e me descrevendo fisicamente, eu tenho um cabelo castanho avermelhado, tenho o braço todo tatuado, tô com uma regata preta. E hoje a nossa fisioterapeuta da Conforpass é a Bárbara. Bárbara, muito prazer em te receber aqui hoje no nosso Conforcast. Um prazer. Eu queria muito que você se inscrevesse também para as pessoas antes da gente começar o nosso papo. Pode ser? Pode ser. Meu nome é Bárbara, eu sou fisioterapeuta aqui na Conforpass, da unidade de Sorocaba. Sou loira, branca, tô de camiseta preta, calça preta, toda preta. Eu amo, eu também sou toda all black, que a gente fala. E, Bárbara, eu queria muito, antes da gente começar a falar sobre as próteses, eu queria saber um pouquinho mais sobre você. Você é fisioterapeuta há quanto tempo? Eu sou fisioterapeuta há 1 ano e meio, mais ou menos. Uhum. Me formei aqui em Sorocaba mesmo. Comecei na fisioterapia, na verdade, assim, o vestibular prestei para engenharia, nem queria físio. Uhum. No fim, umas 2 amigas minhas foram para a área da saúde, era uma área que eu já me interessava. Decidi prestar a prova, acabei ganhando bolsa, fui estudar fisioterapia. Nisso, com o tempo, comecei a me apaixonar mais pela área e foi assim. Mas você já tinha ideias de trabalhar com a prótese ou Não. era fisioterapia em geral, assim? Não, fisioterapia em geral. Eu gostava bastante da área hospitalar. Então, legal. eu queria já ir para essa área de trauma e tudo mais, mas nunca pensei muito em prótese. Uhum. E como que surgiu essa ideia de trabalhar com a prótese? Então, foi no último ano que eu Uhum. prestei residência para entrar nessa área hospitalar. No fim, já segui a Conforpass, era apaixonada pelos vídeos daqui. Aí comecei a ver, aí tinha uma amiga minha também que trabalhava na Conforpass, trabalha inclusive, e vindo pelo Instagram mesmo. Uhum. Aí toda hora, não, vou entrar nessa empresa. Ficava enchendo o saco de todo mundo, queria entrar lá. Entrei e no fim foi totalmente diferente, porque na faculdade a gente não fala muito sobre o meio da prótese. A faculdade é mais teórica, né? Sim, e vai muito pro lado da fisioterapia convencional, vai neuro, orto. Sobre prótese, amputação é bem pouco mesmo. Uhum. Entrei lá, me interessei super, vi que é um mundo totalmente diferente, porque eu, pelo menos, antes de entrar, você imagina que a pessoa amputou, vai lá, compra uma prótese, já coloca e já sai. E não é bem assim, né? Tem todo um processo. Sim, quando eu amputei, eu achava que era isso. Sair do hospital, colocar a prótese e pronto, acabou. Aí quando eu fui ver todo o processo que é. E inclusive eu queria te fazer essa pergunta. Quando a gente começa o processo de protetização, a gente coloca uma faixa que ela é compressora, né? Sim, a faixa elástica. E na verdade, qual é a função dessa faixa em si? Então, a faixa elástica, além de ajudar na circulação do coto, ela também diminui esse edema, porque logo após uma amputação, eu acho que você observou que o membro fica bem inchado. Sim. Isso atrapalha também na protetização. Uhum. Então, ele dá um formato no coto, ajuda na circulação, diminui esse edema. Entendi. Fora isso, é uma coisa interessante, pacientes que têm muita sensação do membro fantasma. Eu tenho até hoje, Então, mas diminuiu bastante com a fisioterapia. Vai diminuindo. E tem bastante pacientes que às vezes vêm pra gente, tá com muita essa sensação, a gente fala, não, faz o enfaixamento. Tem pacientes que às vezes até dormem, que não é muito indicado, mas eles se sentem mais seguros dormindo com a faixa, justamente pra diminuir essa sensação do membro fantasma. Ah, entendi. A faixa, inclusive, você falou sobre a segurança, me trouxe muita segurança em relação a... Quando a gente amputa, a nossa pele parece que fica mais mole, mais flácida. Sim. Ali na amputação. Isso dá uma agonia tão grande. A faixa parece que ela dá uma segurada naquela Sim, pele, né? até por conta da pressão, né? Que tem que ter a faixa para diminuir esse edema e justamente por essa segurança também os pacientes gostam da faixa bastante. Entendi. Então, quando a gente faz a cirurgia de amputação, o primeiro processo para protetização é a faixa. Logo após, assim, o paciente teve a amputação, normalmente quando tá cicatrizado 100%, tirou os pontos, a gente começa a iniciar com enfaixamento. Demora Aí tem... muito? Hã? Demora muito? Varia de paciente para paciente, depende da amputação, que tem amputações que são mais complicadas, traumáticas, algumas amputações que já são marcadas, né, a amputação, então varia
Daí você tem que ver com o médico certinho, o médico também, pode começar a fazer um enfaixamento. Entendi. Eu tô fazendo essas perguntas porque, assim, eu sou amputada, né? Sim. Mas o meu processo foi um pouco diferente, né? Porque eu amputei e eu ainda não coloquei a prótese. Demorei 2 anos pra conseguir colocar a prótese. A minha fisioterapia ainda foi um pouco demorada, depois entrou na pandemia, foi um caos, né? Por isso que a minha dúvida é em relação às pessoas que acabam de amputar e já vai para esse processo de protetização. Quanto tempo que leva, né? Que eu acho que a maioria das pessoas costuma ser um pouquinho mais rápido, né? O meu caso foi por conta da pandemia também. Varia de paciente para paciente, mas assim, pelo menos na clínica, a maioria que eu vejo dos pacientes, quando dá uns 4 meses de amputação, 5, entendi. eles já começam até o processo de protetização. É porque já tá mais cicatrizado. Então, tem pacientes que às vezes eu atendo, vou ensinar, o primeiro processo que é o enfaixamento, com uns 2 meses de amputação já tá fazendo o enfaixamento. Que legal. Então, a partir do momento, tá bem cicatrizado, tirou os pontos, o médico autorizou, já pode começar a fazer os enfaixamentos. Entendi. E esse enfaixamento, ele tem que ficar muito tempo, tipo, meses, até colocar prótese? Então, normalmente é indicado pelo menos uns 2 meses. Entendi. Pra pegar o formato. Sim, pra pegar o formato. Caso tem pacientes que vêm com muito edema, isso atrapalha a protetização. Fora dores, sensibilidades, o que ajuda também o enfaixamento de certa forma. Então, a gente fala pro paciente, fica pelo menos 1 mês a 2 meses com essa faixa, pra gente poder dar início à protetização. Entendi. Quando eu amputei, eu tinha muito aquela sensibilidade. Quando eu tocava, dava choquinho. Aí esse enfaixamento ajudou bastante também. Na questão de tirar a sensibilidade. Essa sensibilidade, tanto em enfaixamento, como tem massagem, tem outras coisas que a gente consegue fazer que diminui bastante também. A fisioterapia, né? Aí pra ajudar. Eu adorei. E como você chegou na Conforpés? Você falou que foi pela internet. Sim. Você conheceu pelas redes sociais. E logo já se apaixonou de cara. Comecei a seguir a Conforpés no Instagram, já seguia, na verdade. Aí me formei, comecei a prestar umas provas, daí início eu ficava, não, vou entrar lá. Daí demorou praticamente uns 3 meses depois da minha formação. Legal. Entrei na Conforpés, foi rápido. Aí, nossa, um mundo totalmente diferente. Porque igual eu falei, a gente aprende, assim, o teórico e ainda muito pouco. Aprende mais níveis de amputação, as coisas básicas, enfaixamento. Agora, a questão de colocar uma prótese, os componentes das próteses, como é o treino de marcha, é totalmente diferente. Você aprende na prática mesmo. E são muitas informações, né? Porque a prótese tem vários detalhes, vários componentes ali, é muita coisa, né? Até hoje vai aprendendo, a cada dia é um aprendizado. Nossa, eu imagino! Sim. Gente, eu fico admirada. Às vezes eu vou lá na Conforpés e vejo outros pacientes com outras amputações, até tipo no braço. E cada vez que você conhece uma história, é um mundo totalmente diferente de protetização, né? E eu sou uma pessoa que eu adoro ouvir as histórias. Então, todo mundo chega lá, eu pergunto, viu, o que aconteceu? Por que foi da sua amputação? Eu gosto de saber. Até porque ajuda na protetização, até para você conversar com o paciente, conhecer o paciente. E é igual você falou, às vezes você olha uma amputação, transtibial abaixo do joelho, você acha que todas as amputações transtibiais são iguais. Mas não, cada caso é um caso e é bem específico. Um paciente é de um jeito, outro é de outro, um sente de um jeito, outro sente de outro. Sim, é bem legal. Isso. E eu queria saber, de todo esse universo da protetização, qual foi, já que você falou que na faculdade vocês não tem muito, né, um ensinamento sobre isso. Quando você foi trabalhar na prática, qual foi o processo mais difícil, mais complicado que você teve que lidar em relação a trabalhar com protetização? Eu acho assim, o mais complicado, primeiramente, é as pessoas. Porque tem gente que chega lá, tá animado, feliz. Agora tem gente que às vezes não aceita esse processo. Desmotivado, né? É um processo que demora mesmo a aceitação. Principalmente porque é um mundo que você só conhece ou você tá vivendo ou você tá trabalhando. Fora isso, você não conhece. É difícil você ver uma pessoa amputada ou você pesquisar sobre isso. Então, eu acho que é difícil isso. Você motivar a pessoa, você trazer que, por mais que tenha essa amputação, essa perda, né, de um membro, você consegue ter uma vida ativa, você consegue trabalhar, você consegue ter uma vida, uma qualidade de vida boa. Sim.
E às vezes o paciente não entende muito, é igual a gente. Às vezes ele acha que vai sair do hospital, já vai colocar prótese. Já vai sair correndo. Aí, às fazendo vezes, tudo. tem pessoas, né, pacientes sentem muita dor, às vezes começa a machucar em um lugar. Só que Sim. tudo é um processo. Aí, colocar isso na cabeça do paciente que demora, tem que ter um pouco de paciência, acho que é o mais difícil. É legal você ter tocado nesse assunto, porque, gente, vocês podem ver que fisioterapeuta não é só a questão de fazer a reabilitação do paciente, tem que entender todo o processo até psicológico da pessoa, né? Sim. Pra saber lidar com a história da pessoa, lidar de forma correta, de como que vai encaminhar a protetização da pessoa. É muito interessante isso. Sim, Eu acho que tem muita gente que não para pra pensar nisso, sabia? Acho que as pessoas pensam que fisioterapeuta é só naquele foco físico. E não para pra pensar na questão psicológica também, que vocês têm que aprender a trabalhar e a lidar com as pessoas. Sim, e isso ajuda bastante. Você senta lá com o paciente, você conversa. Tem paciente que chora com a gente. Agora tem paciente que chega super animado, que nem parece que aconteceu uma amputação. E até a gente que é da área da saúde, né? Por mais que a gente trabalhe com esse meio, se você colocar você no lugar do paciente, não deve ser fácil, entendeu? Se fosse eu, aconteceu isso, acabou perdendo um membro. É uma coisa difícil, por mais que hoje tenha tecnologia, tenha prótese, é difícil, é complicado mesmo. E como que você lida com essas histórias? Porque eu acho que tem... Eu, pelo menos, eu sou muito chorona. Eu acho que se eu visse algumas histórias, assim, mais complicadas, eu ia chorar horrores ali, trabalhando. Eu já sou, como o povo fala, eu sou meio piadista, então eu adoro. Eu dou risada, eu converso, ainda brinco com os pacientes. É igual quando a gente coloca meia, né, no pé. Daí eu falo, viu, coloca meia pra não sentir frio, eles dão risada. Aí até vira uma família, né, Pra fica tentar todo mundo cortar rindo, aquele assim. clima, né? Tá certo. Eu já levo mais pra esse lado. Eu acho legal, eu acho muito bacana isso, porque ajuda muito a incentivar os pacientes. E em questão à protetização, vamos voltar a falar um pouquinho da faculdade. Você estava falando que na área que você estudou, né, da fisioterapia, não teve muito a questão de aprender sobre prótese na faculdade. É mais na prática, né, no trabalho. E eu tô reforçando isso porque a Conferpes tem um grupo que a gente leva a Conforpes para as faculdades, para os trabalhos das pessoas, para as pessoas entenderem como que é utilizar a prótese, até as pessoas que não são amputadas. Sim. Você já chegou a participar de algum projeto desse? Então, na época que eu estava na faculdade, não tinha. Até porque também eu peguei um período da pandemia. Então, acabou cortando um pouco essas palestras. Mas enquanto eu tô lá, eu vejo bastante. A gente já foi em várias faculdades daqui de Sorocaba. E é algo que todo mundo gosta. Porque eu não conhecia muito. Na hora que eu entrei, e quando eu falo também com os amigos meus, trabalho lá, todo mundo imagina que é um mundo, simples, vai. É só aquilo e pronto, não. Aí você vê que é feito sobre medida, cada paciente é um caso, tem componente certo para cada paciente. Eu acho que é um mundo bem louco, na verdade. É um trabalho que você é formado em uma coisa, mas ao mesmo tempo, quando você vai trabalhar na prática, você tem que ir se moldando de acordo com cada paciente, né? E era algo que era até legal, os professores mesmo colocarem isso, ensinarem mais sobre. Os próprios professores, às vezes, não têm muito acesso. Sim. Que é um mundo ainda... Hoje, eu acho que é um pouco mais visto, porque já teve também questão do BBB, um amputado. Exatamente, Então, ficou acho que isso abre... mais visível, né? Sim, acho que abre bastante as portas, até para visibilidade das pessoas, né? Mas ainda muita gente não conhece. Nossa, vamos começar a prestar mais atenção nisso também, né? Os professores que estiverem assistindo a gente aqui, ou as pessoas que trabalham na administração das faculdades, quiser acrescentar essa parte, né, no curso de fisioterapia, é muito importante, porque a fisioterapia engloba várias coisas, né? Não é só um lugar específico. E trabalhar com prótese hoje em dia é algo muito grande. É algo que muitas pessoas hoje em dia têm um membro amputado por nasceu com alguma malformação ou algum acidente, né? É importante saber isso. E você, graças a Deus, conseguiu trabalhar numa empresa que te deu todo um suporte, mas infelizmente, às vezes tem pessoas que não têm essa oportunidade, né? Às vezes tem pessoas que tentam e não conseguem, tem empresas que não têm todo esse andamento de ensinar. É complicado, né? Então eu acho muito importante colocar isso na parte da faculdade já. Você já tem que sair de lá tendo uma noção, né? Sim. Até porque a fisioterapia, mesmo se você não for trabalhar com amputado, às vezes você tá trabalhando num hospital, vai ter gente que vai passar por uma amputação.
Então, é legal saber disso, até para você poder prescrever para o paciente. Olha, você pode começar a fazer isso depois de uma cirurgia, de amputação. Dá dica para os pacientes, porque tem bastante pacientes que saem de uma amputação e às vezes não sabe nada. Aí tem dor, não sabe o que é. Ah, tô sentindo meu pé, não sabe o que é, entendeu? Então, é legal até para o profissional de saúde, independente de onde está trabalhando, poder passar essas informações para os pacientes. Saber lidar com isso, Sim. né? Uma dúvida que eu sempre tenho é como que eu faço a higienização da minha prótese? Porque a minha prótese, pra quem não sabe, não pode molhar. E aí, entra naquele quesito, como que a gente vai higienizar? Às vezes eu ando com ela descalça no chão, o pé fica sujo, e não pode passar um produto específico. Como que funciona? É o básico. Sempre água corrente, sabão neutro. Tá. Principalmente liner, pacientes que usam liner, tem que lavar todos os dias. Principalmente, importantíssimo isso. Principalmente porque pode dar mau cheiro, fungo. E fora o suor, né? O paciente às vezes usa o dia todo, você mesmo sabe, soa bastante. Então é bom sempre estar tirando, limpa, passa um paninho, se não quiser lavar toda hora. Mas pelo menos uma vez ao dia, à noite, que seja, tem que lavar. Então água corrente, sabão neutro. Não pode deixar secando no sol, tanto a prótese. Ah, entendi. Ó, então você deixa na sombra, sempre. De repente, vou na praia, que tem areia. A maioria das próteses a gente não indica tá entrando no mar, mesmo que seja a prova d'água. É bom ter esse cuidado, até para ter uma maior durabilidade dos componentes. A maré pode fazer, né? Aí a gente sempre fala, vai pra praia, pra algum lugar que tenha água, passa papel filme na prótese, proteja ela. Eu faço isso. Né? Eu já vi os vídeos. Eu aprendi. Faça. Depois é bom sempre tirar a capa. Então, pergunta pro seu fisioterapeuta ou pro técnico. Ele mostra como que ensina a capa do pé, porque pra quem não sabe, tem a lâmina e tem a capinha. E você já vai me ensinar depois do podcast, porque eu não sei. Aí você pode tirar, a sua ainda é uma das mais difíceis. Ela é dura. Tira, passa um secador, mas no frio, não pode nada quente. Passa, dá uma limpadinha, joga um arzinho. Ou vai até a ortopedia, que você faz a sua prótese, faz uma manutenção. Que é bom até pra vida útil dos componentes. Legal. Principalmente o pé, que o pé tem aquela meinha. Você já viu entre a lâmina e a capa? E às vezes a meia estraga ou fura. O paciente não faz as manutenções corretas. Tá vendo? Tem meia furada pra prótese. Não sabia disso, tô sabendo agora. E aí, às vezes, você tá usando sem a proteção, que seria essa meia. Com isso, rasga mais rápido a capa, estraga depois a lâmina. Daí você vai ter que comprar o pé todo, de vez algo que você poderia comprar apenas um componente. Então, também economiza. Ah, ótimo. Então, é bom sempre fazer essas manutenções, a limpeza. O encaixe é bom também. Todos os dias, levantou, passa um paninho com úmido mesmo, ou se quiser jogar um pouquinho de álcool, pode. Pra limpar o encaixe, que também prolonga mais a vida do liner. Que às vezes o liner é de por dentro tecido. ou por fora? Por dentro e por fora pode limpar. Bacana. Principalmente por dentro, como fica o liner, pra você não sujar tanto o liner por fora. Entendi. Que o liner por fora é bom lavar a cada 15, 20 dias. Pra não ficar soltando muito tecido. Entendi. Aproveitando que a gente tá falando do encaixe, como que é... Qual é a importância do encaixe provisório? Porque pra quem não sabe, primeiro a gente tem que colocar um encaixe provisório, ficar uns meses. Eu, no caso, fiquei quase um ano, porque o meu coto, ele passava por aquela mudança. Oscila bastante. Uma hora tava muito inchado, outra hora tava mais fina, então eu demorei mais pra pegar o encaixe provisório, ou o encaixe definitivo. E eu ficava naquela agonia, não vejo a hora de colocar o encaixe definitivo. Então, você pode explicar um pouquinho sobre? Então, tem algumas ortopedias como a nossa, a gente trabalha com encaixe provisório e encaixe definitivo. O encaixe provisório, principalmente para paciente que acabou de ter uma amputação. Como você falou, tem essa oscilação. Sim. Então, às vezes, o encaixe está com uma circunferência de um tamanho num dia, depois à tarde está de outro. Por isso que é importante a pré-protetização. Por isso que a gente fala paciente que fez bastante fisioterapia antes, fortalecimento, fez o enfaixamento da forma correta, a dessensibilização, que é você passar esponjinha no coto, para diminuindo essa sensibilidade, algumas dores. É muito importante. Daí a gente fica com esse período de, normalmente, 4 meses com encaixe provisório. Entendi. É um encaixe de acrílico. Ele é mais pesadinho, Ele né? é mais pesado. Porém, é um encaixe que você colocou, conforme for perdendo medida. Tá pegando em um lugar. Tem bastante pessoas que têm tuberância óssea, sabe? Uma pontinha óssea. Sei. Machuca, a gente consegue dar um alívio nessa região.
Então, nesses 4 meses é meio que um processo de adaptação até pro paciente, né? Bacana. Nunca colocou a prótese, vai colocar. Daí, conforme o dia a dia dele, que andar na rua é diferente, né? Do que andar na clínica. O paciente vai começar a sentir como é a prótese. Então, vai perdendo volume, vai machucando num lugar, vai machucando no outro. A gente vai conseguindo ajustar. Com calor, a gente ajusta o encaixe e consegue fazer as alterações. Até que chega uma etapa, não, tá tudo certo, não tá machucando. Você olha o coto do paciente, tá super legal. Aí a gente passa pro definitivo. Sim. Ah, legal. Aí o encaixe definitivo tem vários modelos, né? De vários tem. materiais. Mas ele é mais leve. Sim, é mais leve. É feito de fibra de carbono, mas a gente tem alguns materiais, tem às vezes que a gente põe um flexível. Pacientes que têm muita oscilação também tem um tipo de encaixe, às vezes fica um pouquinho mais pesado que os outros. Entendi. Mas em relação ao provisório, ele é mais leve mesmo. Tem até um modelo de encaixe que agora é ajustável, né? Sim. Que você vai girando, ele já... Eu tô doida por esse modelo. Você vai ajustando, ele vai girando, ele vai fechando, ou ele vai abrindo mais, é isso? É Rivofit. É mínimas oscilações, mas tem pacientes que às vezes de manhã o coto tá mais inchado, que a maioria relata. Aí conforme for andando, vai trabalhar, vai numa academia fazer um esporte, ele vai murchando. E tem alguns casos que o paciente não consegue adicionar meia por cima, porque usa algum anel, algum dispositivo de vácuo. E aí esse sistema é bem legal. É para poucas oscilações, mas nossa, faz toda a diferença. Os pacientes gostam bastante. Eu tô até pra tentar fazer um teste nesse daí pra ver como que é, porque eu tenho bastante oscilação no meu coto também. Muito bacana aí, ó. Já pra vocês entenderem, quando vocês forem fazer a prótese de vocês saberem mais ou menos como que é o modelo de cada prótese, né? De acordo com o seu corpo, né? Porque cada pessoa é de um jeito. É por isso que é até importante, assim, uma coisa é a avaliação. Que às vezes o paciente entra em contato com a gente, como não sabe do meio, acho que só esse pé, esse joelho. Sim. Um exemplo. Mas não, cada joelho é para um paciente específico. Não adianta, por exemplo, eu colocar uma lâmina de correr em você, sendo que você nunca vai correr. Sim. Ou você não gosta de correr, para que eu vou colocar uma lâmina? Então, tem tudo isso. Cada paciente é um componente diferente. Tem que avaliar para que o paciente quer a prótese também, né? Às vezes tem pacientes nossos que amam pescar, vivem em barco. Então, é legal ter alguns componentes que são à prova d'água, que são um pouco mais resistentes, até para durabilidade, né? E a avaliação na ComfortPass é gratuita. Pode Isso ir mesmo. fazer essa avaliação tranquilamente para você conversar mais com os técnicos, com a Bárbara e poder entender mais sobre a prótese. Muito bacana. E me conta uma coisa, assim, em relação à sua carreira, ao seu futuro. O que você espera para o seu futuro dentro da área da fisioterapia? Tem alguma coisa que você queira muito trabalhar na área específica da protetização? Ou que você tenha alguma ambição em relação à fisioterapia? Que você queira acrescentar? Eu tô aprendendo bastante ainda com a prótese, gosto bastante desse meio. E é o que eu pretendo aprofundar. Então, eu já tô estudando, fazendo algumas pós e quero me aprofundar realmente nesse meio. Principalmente da parte técnica também é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Não para ser técnica protetista, né? Mas fazer prótese, mas para ter uma noção. Até porque eu acho que quando você junta os dois, tanto a parte técnica como a parte da fisioterapia, ajuda muito o paciente, até a sua visão mesmo. Porque às vezes você não tá conseguindo treinar uma marcha da forma correta, vai com o paciente, mas às vezes é por conta de um alinhamento ou altura errada. Então, eu acho legal e bacana saber disso. Até para passar pro paciente, né? Você tá sentindo um desconforto, pode ser isso. Às vezes na sua casa, você pode fazer dessa forma que te ajuda. Então, é legal, é uma coisa que eu tenho vontade. E eu acho que tem a ver, assim, você falou que no começo você tava pensando em fazer faculdade de engenharia. Aí vem pra área da fisioterapia, querendo ou não, esse negócio de fazer a prótese faz parte da engenharia. Sim, de uma certa forma, tá sim. unindo as duas coisas que você queria desde o começo. Tanto que eu falo lá na ComfortPass, eu fico essa parte que é a mais desafiadora de ver onde que tá machucando, de fazer ajuste nas próteses, é a parte que eu mais amo. Então, acaba entrando nisso mesmo. Eu acho muito legal. Você tem quantos anos? 22. 22, é super novinha, mas eu acho muito legal você já ter essa ambição. Muito bacana. E me fala, você chegou a acompanhar que a ComfortPass fez a campanha das cores? Sim. Foi muito legal. Foi muito legal. Inclusive, tem um segredinho aí que eu tenho várias camisetas também, de várias cores. Todas pintadas? Ai, que bacana. A minha ainda tá com tinta. Não saiu ainda. Não? Não, eu lavei e não saiu, mas ficou linda.
Uma camiseta branca, assim, toda manchadinha de tinta, ficou a coisa mais linda. E então, eu fiz essa pergunta pra você, porque assim, antes da gente encerrar o nosso podcast, eu sempre pergunto pras pessoas que participam aqui pra gente, que cor representa a vida pra essa pessoa? E eu queria saber de você que trabalha com várias histórias, conhece várias histórias, trabalha nesse ramo. Pra você, a vida tem que cor? Verde. Verde tem algum... De esperança. É tudo, né? Primeiro, time, que eu amo verde. Segundo, eu adoro o verde, a natureza. A leveza que o verde traz pra mim, a esperança. Adorei. Eu amo verde. Realmente, o verde tem uma alegria a mais. Sim, tem. Gosto bastante. Eu adorei conversar com você, ter esse papo sobre prótese. É muito importante as pessoas que assistem a gente, que acompanham o canal, as redes sociais da Conforpes, saber cada vez mais disso, porque tem muitos pacientes que estão passando pelo processo de amputação agora e não conhecem nada sobre o universo da prótese. Então, eu acho muito legal vocês virem aqui, conversar com a gente, falar o lado técnico da Conforpes de trabalhar com a prótese. Muito obrigada de coração mesmo. Obrigada a você pelo convite. Você quer deixar um recadinho para as pessoas? Alguma coisa que você acha muito interessante falar sobre a prótese? Uma mensagem que eu sempre passo para os pacientes é: cuide da sua alma, cuide da sua mente principalmente. A amputação não é o fim de tudo. Às vezes aconteceu, uma tragédia, algo que você não esperava, mas isso não é o fim. Tem vários meios hoje em dia, tem essa tecnologia, tem a Conforpes para te trazer uma prótese. E é isso. Aí, recado da nossa fisioterapeuta da Conforpes. Obrigada, Vá, mais uma vez. Obrigada a vocês. E, não se esqueça, tá rolando promoção. O mês da mulher acabou, o mês do consumidor passou, mas a gente tá agora no Abril Laranja, aqui da Conforpes, que também tem 15% de desconto em todos os produtos no site da Conforpes, tá? Então, acesse o site, entra nas redes sociais e vem conhecer mais a Conforpes. Não perca também os próximos episódios do nosso podcast. Um beijo e até a próxima.